No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meu irmão, eu olho assim, Deus, Jesus saindo do céu, com todos os atributos, com todos os anjos, louvando todo tipo de orquestra, toda regalia, toda santidade. Ele sair do céu e vir e se fazer carne aqui, para salvar nossas almas, para perdoar nossos pecados, para nos livrar do fogo do inferno. E tem muita gente aí lutando por um problema que ele nem existe. Às vezes ele nem não é problema, às vezes ele é uma coisa que Deus permitiu antes da solução chegar. Às vezes a gente olha assim e vê a dificuldade na nossa frente e não temos força para poder lutar e nem temos destreza alguma para resolver. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus, ele desceu do céu com toda a sua regalia de Deus e veio até aqui para salvar cada um de nós. E nós estamos brigando entre si, marido e mulher, pai e filho, homem separando da sua esposa, mulher separando do seu marido, filho debatendo, brigando com o pai, brigando por causa de uma herança que já até vai acabar na mão dos advogados. 20 anos brigando por causa de uma herança que quando chega no fim não sobra nada para ninguém. É uma forma que o inimigo está usando para distorcer as pessoas, para não levar o evangelho puro de Cristo. Esse evangelho que eu estou lendo aqui no livro de João. Para as pessoas não ter como fazer a obra de Deus. Para as pessoas não ter força. E com isso o inimigo, o diabo, nos interte, fazendo coisas, brigando por causa de coisas que perde o nosso foco, que é Jesus Cristo, tira nós do foco, que é Jesus. Começamos a lutar, a buscar coisas que não resolvem nada na nossa vida espiritual e às vezes não resolve nada na nossa vida financeira. E essa luta, ela deixa as pessoas fora do propósito de Deus, fora do caminho de Deus. Deixa as pessoas preocupadas simplesmente com aquilo. E Deus, Jesus, veio, morreu numa cruz por causa de cada um de nós, para perdoar os nossos pecados. Nosso destino já era outro. Nós já tínhamos sido condenados por causa do pecado. Mesmo antes do julgamento, essa é a verdade. Éramos condenados ao inferno. Jesus veio nesse dia, você vê, e as pessoas estão dispersas. Você olha para a época de Noé, você vai entender que está mais ou menos assim. Você olha para a época que Jesus veio na cruz, morreu na cruz, e as pessoas compravam e vendiam. A época de Noé era assim. As pessoas hoje não têm amor no coração. Os casais se apaixonam, casam e largam, porque não tem um amor no coração. Porque não tem um laço verdadeiro assim com Cristo. Muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus relaxado, com a sua vida pessoal toda bagunçada, com o seu casamento todo bagunçado, irmãos. Isso
é que o inimigo quer? Nós não podemos conhecer a palavra de Deus e continuar na mesma situação. Nós não podemos ler o Evangelho de Cristo hoje e continuar fazendo as coisas como se nós conhecesse, mas não praticasse. Nós vivesse outra vida fora do Evangelho, mas levando o Evangelho de Cristo. Eu vejo assim na palavra de Deus mais coisas que a gente olha, observa, que exclusivamente o inimigo está tirando o foco das pessoas. Nós precisamos lutar com as armas que Deus nos fornece. Nós precisamos começar a entender a palavra de Deus e colocar nos nossos corações. Nós precisamos levar a sério o que Deus fala aqui na palavra. Deixar de picuinha, de briga entre si, entre irmãos nas igrejas, casais, pais e filhos. E vamos para a igreja dessa situação e falamos assim que estamos fazendo a obra de Deus. Agora, olha para nós, olha para dentro de nós, olha para mim, olha para minha família, olha para dentro da minha casa e vê se você, um de nós tem dignidade de levar o Evangelho. Vê se nós tem condições, vê se nós tem estrutura psicológica de levar o Evangelho de Cristo. Olha para dentro de você, do que você está fazendo, do que está acontecendo com você e vê se você leva o Evangelho de Cristo em verdade, com verdade. Começando de você, fazendo em você um discípulo de Cristo de verdade. Só assim as coisas podem melhorar. Quando nós começarmos a olhar para dentro de nós, olhar nossos pecados, olhar nossos erros, olhar para dentro de nós e saber do nosso coração, pedir Deus para sondar o nosso coração, para saber se estamos mesmo realmente de acordo com a palavra de Deus. Eu estou aqui nessa madrugada fazendo esse vídeo. Eu estava sem dormir até agora porque eu estava lendo a palavra de Deus. E me deu vontade de fazer esse vídeo para falar um pouquinho com meus irmãos, para falar um pouquinho para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, saber que Jesus veio do céu, puro, sem pecado, sem mancha, sem dívida alguma, em santidade, e morreu numa cruz. Para fazer nós entender que nós temos que crer no Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas, muitas das vezes, estão pregando na igreja muita prosperidade, estão pregando muitas coisas que da velha aliança. E nós temos que pensar na nova aliança. Nós temos que pensar na aliança que nós temos hoje com Jesus Cristo. O pacto que ele veio fazer conosco para nos levar para o céu. E só assim nós temos um evangelho mais puro, nós temos uma família mais sadia, nós temos uma igreja mais sadia, sem separação, sem divisão, sem acepção. Só assim nós fazemos as pessoas entender melhor e aceitar melhor o Evangelho de Cristo, aquelas que não conhecem. E só assim a nossa salvação é segura, confiando e fazendo o que Jesus mandou nós fazer aqui. Amém?